Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre metodologia de medição de aterramento. E para essa aula de hoje, nós teremos os seguintes objetivos. Primeiro, a apresentação do terrômetro para aferição de resistência de aterramento em instalações elétricas, no nosso caso, instalações residenciais. Metodologia aplicada para medição de aterramento, então qual o passo a passo a ser aplicado para se medir o aterramento, a gente vai ver nessa aula. E a exemplificação numérica para a determinação dos parâmetros de medição de aterramento, no caso os pontos do solo, espaçamento correto para se ter uma medição coerente. Legal. Então, apresentando inicialmente o terrômetro, para aferição da resistência de aterramento, é utilizado um equipamento que é denominado de terrômetro. Tá? Então, aqui eu trouxe algumas imagens para ilustrar. Tá? Existem diversos terrômetros, tá? Mas o clássico é esse daqui, que tem essa aparência. Normalmente vem numa maleta, 3 cabos, temos essas hastes aqui na maleta, aqui já demonstrado, fora da maleta. Essas hastes aqui, elas são auxiliares, tá, para medição de aterramento, uma para potencial e outra para corrente. E aqui tem um outro modelo, tá, também é para medição de aterramento, só que é um modelo diferente, perceba. Aqui eu coloquei basicamente 2 modelos distintos, mas existem outros, Normalmente se vem aqui acompanhando o equipamento terrômetro, 2 hastes aí auxiliares, uma para potencial e uma para corrente, e 3 cabos de medição, pelo menos, tá? Muito bem, então falando do método de medição, o método de medição de aterramento ele consiste na aplicação de um potencial entre o sistema de aterramento e uma haste externa fixa, o que gera a circulação de uma corrente elétrica através do solo. Tá? Então, o solo se torna aí o condutor nesse tipo de medição. Utilizando-se uma terceira haste, dessa vez móvel, é possível verificar a variação do potencial entre a malha de terra e o eletrodo conforme as distâncias são alteradas. Tá? Então aqui eu trouxe uma imagem que ilustra exatamente essa disponibilidade, tanto da malha do aterramento, que seria o ponto de referência para medição, o ponto que nós queremos medir, o equipamento terrômetro, internamente aqui, tendo um medidor de corrente, um medidor de tensão, e aquelas 2 hastes auxiliares, sendo aqui o eletrodo auxiliar para tensão e o eletrodo auxiliar para corrente. Então, é conectado um condutor nesse eletrodo auxiliar de tensão, um outro condutor no eletrodo auxiliar de corrente e, obviamente, um condutor no nosso sistema, na nossa malha de aterramento, para que o terrômetro possa nos dar, portanto, uma medida de resistência. Lembrando que, por lei de Ohm, de uma forma bem clara, nós temos que a resistência seria a tensão dividido pela corrente. Por isso que nós precisamos aqui ter uma referência para potencial e uma referência para corrente. Uma coisa importante aqui de se ressaltar é a zona de patamar de potencial, tá? É algo importante aí que nós devemos analisar. A análise principal que deve ser feita nesse tipo de medição, na medição do aterramento, é a do momento que os valores obtidos de resistência não sofram variação maior do que 3% em relação às medidas anteriores, tá? Considerando que a haste de tensão ela foi movimentada na mesma proporção. Então, normalmente vai se tirar 3 medidas, e essas medidas elas não podem ter uma variação grande entre elas. Com essas medidas, pode-se construir um gráfico onde é notada uma área de patamar, ou com uma variação quase nula. Tá?
Tal ponto pode ser visto na figura ao lado, apresentado como zona de patamar de potencial, sendo que o valor da resistência encontrado nesse ponto pode ser considerado como o valor médio real da resistência de aterramento do sistema medido. Tá? Então aqui nós temos a medição em função da distância, né? Temos a medição da resistência aqui, eixo vertical, e no eixo horizontal temos a referência aqui de distância. Então o que acontece? Temos a zona de patamar aqui, ó, onde variando a distância, né, de um ponto para outro aqui, eu não tenho variação da resistência. Agora, se eu estou um pouco mais para a esquerda dessa zona de patamar, eu entro numa zona de influência do aterramento sobre a medição. Tá? O aterramento ele pode começar a influenciar na minha medição. E se eu vou para a direita dessa zona de patamar, nós temos a influência do eletrodo auxiliar de corrente na medição. Então, para se ter precisão, né, na hora de aferir ali a resistência de aterramento, nós precisamos garantir que estejamos nesta zona de patamar, tá certo? Agora eu vou falar sobre os parâmetros para medição da resistência de aterramento, que é também algo simples, tá? É uma referência de distâncias. Então vamos lá. Para se obter uma medição coerente de aterramento, é necessário respeitar um padrão entre o posicionamento das hastes de corrente e de potencial elétrico em relação ao eletrodo de aterramento. Então, nós temos a mesma figura, tá? Com o terrômetro, o eletrodo de potencial, o eletrodo de corrente e a malha de aterramento. Ok. Só que para essa figura, nós temos que levar em consideração que as hastes aqui do aterramento, elas têm um certo comprimento, né? Então, padrão aí que a gente encontra comercialmente é 2,4 metros, tá? Aquelas hastes de cobre. E a referência para o posicionamento a partir aqui do eletrodo de aterramento para o eletrodo auxiliar de corrente é justamente 3 vezes o valor do comprimento aqui das hastes, tá? Do eletrodo de aterramento. Então, o eletrodo de aterramento ele pode ser feito com uma ou mais hastes, tá? Mas o eletrodo de aterramento é o conjunto de uma ou mais hastes, sendo o maior número de hastes possíveis para que se tenha uma menor resistência de aterramento possível, né? Mas a distância, né, desse eletrodo de aterramento para o eletrodo auxiliar de corrente deve ser de 3 vezes o valor do comprimento dessas hastes, tá? E em relação aqui ao eletrodo auxiliar de tensão, nós temos que essa distância do nosso eletrodo de aterramento para o eletrodo auxiliar de tensão é de 63% o valor da distância para o eletrodo auxiliar de corrente. Então, nós precisamos trabalhar aqui com referências de distância em função do comprimento aqui da haste de aterramento. Então, não tem nenhum cálculo complexo em relação à medição prática, tá? Quando você vai projetar uma malha de aterramento, há sim uma complexidade bem maior, existem fórmulas mais complexas, tá? Mas para se tirar a medição prática, não tem muito mistério, tá? A gente trabalha com formulinhas bem simples, né, de proporção, basicamente. Para se determinar a zona de patamar, é necessário realizar mais de 2 medições de resistência de aterramento. Para isso, deve-se mudar a posição da haste auxiliar de potencial. Então, como que é feito isso? Temos aqui a referência de 3Dzinho, né, com relação à haste de auxiliar de corrente para malha de aterramento, e agora nós temos aqui, ó, que reposicionar a haste do eletrodo auxiliar de tensão 5% dessa distância aqui para a esquerda e 5% do Dzão aqui para a direita, tá? Por quê? Porque aqui eu tirei uma medida, certo? Depois eu tirei uma outra medida aqui e uma outra medida aqui. Se essa relação for menor, né, a diferença de uma medida para outra,
Se elas forem menor que 3%, significa que eu estou na zona de patamar e que, portanto, eu tenho uma medição coerente, correta, tá? Do aterramento. Então, nós devemos levar em consideração esse percentual aqui para fazer este afastamento, né, para as novas medições, já que são utilizadas aqui 3 medições para o aterramento. Para deixar isso daí mais prático, eu trouxe uma exemplificação, trazendo aqui alguns dados numéricos, tá? Então, conforme eu já disse anteriormente, nós podemos considerar a haste de aterramento padrão de cobre, que é 2,4 metros de comprimento, para se definir aí os parâmetros básicos de medição, né? Então, aplicando a formulinha, né, a distância do eletrodo auxiliar de corrente para a malha de aterramento é 3 vezes o comprimento da haste, portanto seria 3 vezes 2,4 metros, que resulta numa distância de 7,20 metros. Se eu fizer 63% dessa distância, nós temos 0,63 vezes 7,2, que resulta em 4,54 metros de distância, né? Então, se eu for colocar aqui naquele esquemático que nós temos, né, da medição de aterramento, temos aqui o comprimento da haste, utilizada no aterramento, a distância de referência da malha de aterramento para o eletrodo auxiliar de corrente, que é 7,2 metros, que calculamos aqui, e a distância da malha de aterramento para o eletrodo auxiliar de tensão, que é 4,54 metros, que seria 63% de 7,20. Tá? Então é isso. Se eu quisesse realizar a medição de aterramento num determinado terreno, eu teria que fazer isso e executar ali o procedimento de medição da resistência do terrômetro. E daí vai de cada equipamento, né? Mas em geral você tem que medir ali se tem alguma tensão induzida no solo. Se não tiver, você pode realizar a leitura de resistência que não vai ter nenhum tipo de interferência, tá? Daí cada terrômetro vai ter ali o seu manual que exemplifica, né, como realizar o procedimento na prática com o equipamento de um determinado fabricante. Mas em termos reais, né, de como posicionar ali as hastes, a distância, como determinar, tudo aqui com base em normativa, tá? Nós temos tudo colocado aqui de uma forma clara nessa apresentação. O afastamento da haste de potencial em função da distância entre a malha de aterramento e o eletrodo auxiliar de corrente vai ser demonstrado agora, né? Então, como foi dito, é utilizado ali 5% da distância entre o eletrodo auxiliar de corrente para a malha de aterramento, né? Então, se eu pegar 5% de adesão, é basicamente 0,05 vezes 7,2 metros, resultando em 36 centímetros, tá? Ou 0,36 metros, né? Então, posso pegar a imagem aqui e representar, né, esse cálculo aqui na nosso diagraminha. Então, eu teria 36 centímetros para a esquerda e 36 centímetros para a direita em relação à medida inicial, né, que seria aquele 63% que nós calculamos de 7,2 metros. Beleza? Então, a aula de hoje é isso, turma. É uma aula com um viés mais prático, né, que eu falo sobre aterramento. Não tinha falado, eu falei bastante até em termos práticos de aterramento em relação ao projeto da instalação residencial, né, os esquemas de aterramento, o aterramento em relação à aplicação do IDR, em relação ao DPS, né, mas não tinha demonstrado ainda como fazer a leitura da resistência de aterramento, e essa aula foi para elucidar essa problemática aí que poderia ocorrer em termos práticos, né, porque é importante se ter uma resistência baixa de aterramento para, óbvio, num caso de fuga, a corrente preferir ir para a terra do que passar pelo nosso corpo, né? Então, um bom aterramento com uma baixa resistência é importante. Para se medir essa resistência, nós utilizamos o terrômetro seguindo aí esses procedimentos que eu coloquei na aula de hoje. Tá certo?
Então, em caso de dúvidas, alguma pergunta que vocês tenham que não tenha ficado claro aqui nessa apresentação, deixem nos comentários do YouTube, pode deixar na plataforma Teams também, para que eu possa esclarecer cada um aí, com cada uma das perguntas que vocês tenham. E no mais é isso. Eu agradeço a atenção de todos em mais uma aula, desejo bons estudos e até a próxima.